Ejaculador precoce. Será que você é um deles? Vejam, agora vamos tentar caminhar para entender quando podemos considerar a dificuldade de controle da ejaculação uma doença. Veja que responsabilidade é essa, né? Colocar um rótulo numa pessoa por conta de algo que vocês entenderam ser um reflexo e que, diante de algumas referências, ele está fora do que seria, entre aspas, um normal. Controlar a ejaculação. Quanto tempo seria, então, o adequado? Quem define isso e como se define isso? Que poder é esse do médico de criar essa situação? Veja como é complexo, né? E essa reflexão é muito boa para a gente entender como lidar com a sexualidade, especialmente com a sexualidade de outras pessoas. Então acompanhe aqui essa outra fase das nossas postagens, onde a gente vai tentar, com bastante cuidado, dizer o que está acontecendo do ponto de vista da área da saúde em relação a essa patologia, essa doença chamada ejaculação precoce. O que acontece hoje existe uma grande pressão, e conversei com vocês sobre isso, em relação ao desempenho sexual, né? Hoje o que você vê na internet, o que você ouve de amigos, o que você percebe nos filmes é que o desempenho precisa ser impecável, tudo tem que acontecer de maneira perfeita e o orgasmo simultâneo e maravilhoso é a regra. Na vida real, isso significa uma grande pressão em relação à própria autoavaliação do desempenho e a pessoa está sempre na busca de melhorar em relação à satisfação. Isso faz com que uma das queixas muito frequentes nos consultórios seja essa em relação a controle da ejaculação. E interessante é que hoje o indivíduo chega já com o próprio diagnóstico feito. Eu tenho ejaculação precoce. Então, como hoje que a gente conversa do ponto de vista de saúde, nesses últimos anos, a gente tenta definir de maneira formal o que é um ejaculador precoce. A importância disso, além de você não sair dando remédio para todo mundo, é que, imaginem, como que eu posso, eu, fabricante de um medicamento, conseguir a indicação na bula do meu medicamento que serve para ejaculação precoce, a dose é essa, a forma de utilizar é essa. Então é necessário, primeiro, que eu defina de maneira clara que doença é essa, para que vai servir o meu medicamento. E isso tem que ser uma coisa muito bem estruturada e aprovada, inclusive pelas agências reguladoras. Então, quando a gente fala definição de ejaculação precoce, é importante entender que a definição pode ser usada do ponto de vista de estudos científicos, de evidência científica, e um outro conceito é o que é possível utilizar na prática clínica, ou seja, no atendimento diário no consultório. E aí estou me referindo a todos os profissionais que atuam na área de saúde que vão lidar com essa situação. Então, a visão subjetiva, eu sou ejaculador precoce, ela é sim valorizada, mas ela precisa ser entendida na sua dimensão maior, no seu conceito mais amplo. E aqui, hoje, vou explicar para vocês a parte da definição que é aqui, digamos, é a clássica. Então, o ejaculador precoce, ele precisa reunir alguns critérios importantes. Então, o primeiro deles, e mais óbvio, tem a ver com o tempo de controle da ejaculação. Mas vejam que interessante, eu tenho pessoas que controlam a ejaculação 2 minutos e estão absolutamente satisfeitas e felizes. E, por outro lado, tem pessoas que controlam 10 minutos. Ou seja, quando a gente fala controle, significa penetram, e geralmente os estudos têm a ver com penetração
vaginal. Então vejam aí a força da heteronormatividade. Então sim, tem a ver com a penetração vaginal, a grande maioria dos estudos, e controla 10 minutos. Então, 2 minutos, muito satisfeito. 10 minutos, absolutamente frustrado, decepcionado e ansioso por algum tipo de tratamento. Vejam como é complexo. Então, o critério tempo é importante. O critério satisfação sexual é importante, satisfação própria e da parceria. Um outro critério muito importante é a capacidade de controle da ejaculação ou de atuar de alguma forma em relação a retardar a ejaculação, e a quantidade de vezes que isso acontece, ou seja, a frequência e a extensão de tempo que a pessoa sofre com esse problema. Então, dessa forma, com essas variáveis, o tempo de controle, a questão de se o tempo é satisfatório ou não, e quando o tempo não é satisfatório, quanto que isso aborrece o indivíduo, se isso é algo que acontece na grande maioria das relações e durante um longo período de tempo, são as variáveis importantes para construir uma definição que permita um diagnóstico preciso. Entenda que dentro da abordagem biopsicossocial é importantíssimo contextualizar tudo isso. Então, se a pessoa está lá no início da vida sexual, teve pouquíssima experiência, demonstra um nível de ansiedade muito alto na iminência de uma eventual oportunidade de ter uma relação, é bastante razoável que a gente entenda que o tempo vai ser exíguo, que possivelmente isso vai gerar uma grande frustração ou uma decepção para o indivíduo, e aqui não vai caber nenhum tipo de diagnóstico, mas sim orientação de que o amadurecimento sexual é que vai construir a possibilidade do controle. Então, relativizem tudo e entendam, aqui a gente está definindo o ejaculador precoce dentro do ambiente de um estudo clínico científico. Então, em outras palavras, eu vou eleger esse critério para poder dizer se o indivíduo vai poder ou não participar do meu estudo clínico para desenvolver, por exemplo, um novo medicamento para tratar a ejaculação precoce. Então é importante que eu coloque no meu estudo pessoas que preencham um critério universalmente aceito, para eu poder fazer o meu estudo aqui e alguém lá nos Estados Unidos poder repetir o mesmo tipo de estudo e encontrar os resultados parecidos, usando a mesma metodologia, o mesmo medicamento. Então, a ideia é contextualizar em que ambiente a gente está trabalhando, com que tipo de indivíduo, e entender a definição como algo necessário para gerar evidências científicas que possam ser utilizadas por outros profissionais. Então, uma das definições mais aceitas nos estudos nos últimos 10, 15 anos foi gerada durante uma reunião de especialistas na Sociedade Internacional de Medicina Sexual, e ela é bem interessante do ponto de vista conceitual, porque ela fala que a ejaculação precoce é aquela que acontece de maneira espontânea, com mínima atividade sexual, e que se repete em praticamente todas as relações, gerando uma grande frustração para o indivíduo e para a parceria. E que isso persiste durante o intervalo de 6 meses. Então seria esse o modelo clássico do ejaculador precoce. Então, além disso, detalhando essa definição, os especialistas colocam que essa estimulação mínima representaria um IELT. Um IELT é um intervalo de latência vaginal, olha a heteronormatividade aí, então, penetrou, e com menos de 1 minuto de penetração já não consegue controlar e ocorre a ejaculação. Então, esse tempo de 1 minuto
é uma espécie de cutoff, um limite para dizer com menos de 1 minuto, penetrou e ejaculou com menos de 1 minuto, ejaculador precoce. Então, esse é um conceito muito sujeito a várias e várias críticas. E o convite que eu faço para vocês é, na próxima postagem a gente vai falar sobre os subtipos de ejaculação precoce. Então, esse é mais um aperitivo aí para a gente, na próxima conversa, entender como isso foi ampliado e com o principal objetivo de acolher, de receber a queixa do paciente e poder orientar da melhor forma possível. Então, no próximo post a gente vai falar dos diferentes subtipos de ejaculação precoce. Não percam, não esqueçam, me mande a sua dúvida, sugestão, comentário para esse e-mail que aparece aqui e visite lá o site, tem bastante coisa sobre sexualidade masculina. Dê sua sugestão, que mais? O que está faltando ali para a gente contribuir em relação ao homem se sentir melhor nesse mundo de bastante transformação.